Na última sexta-feira, dia 28 de abril, o CNJ informou que até o final de maio vai apresentar aos tribunais o cronograma de pagamento com os valores para serem repassados aos credores de precatórios federais. Isso é uma ótima notícia, fiz um vídeo especialíssimo para vocês no sábado mesmo, o dia que eu vi a notícia, e aí vieram várias questões a respeito desse assunto e é claro que eu trouxe um novo vídeo para responder as novas perguntas. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não conhecia esse canal, eu sou a Marli, sejam bem-vindos ao canal e eu vou começar respondendo as perguntas relacionadas, mas não só as perguntas relacionadas a esse assunto, relacionadas a todas as questões de precatório. Vou respondendo aqui todas as que eu conseguir para vocês o máximo que eu puder. Então vamos lá, vou começar pela primeira. O Will Chaves perguntou: boa noite, doutora. Por favor, com relação ao valor liberado para o pagamento dos precatórios, gostaria de saber se após esse valor ainda pode ser liberado mais valores ou acabando o valor destinado encerra-se os precatórios de 2023. E se você acha que esse valor vai alcançar os precatórios alimentares inscritos em dezembro de 2021. Desde já agradeço. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas foi disponibilizado um pouco mais do valor que havia sido previsto em 2022, né? Porque a previsão era de 17 bilhões e na última sexta-feira o CNJ afirmou, postou lá no seu site que é 23 bilhões e 200 milhões de reais que serão repassados aos tribunais para que haja o pagamento dos precatórios federais. Vamos responder por parte a pergunta do Will. Ele perguntou se eu acredito que vai haver disponibilização de mais valores para os pagamentos dos precatórios. Eu sou uma pessoa muito positiva mesmo, mas eu acredito que não vai ser liberado mais valores, porque uma vez liberado o valor anual, ele é previsto no LOA do ano anterior e por conta disso eu acredito que não vai haver liberação de mais valores. Pode acontecer? Claro que pode ter uma reviravolta, pode ter uma mudança de lei e pode ser disponibilizado mais valores, mas a grosso modo e assim, do jeito que o cenário está hoje, eu acredito que não vai ser liberado mais valores para complementar o pagamento dos precatórios federais. Agora, a segunda parte da pergunta dele é se acabou o dinheiro, para de pagar os precatórios? Sim, acabou o dinheiro, para de pagar os precatórios. Paga até onde o dinheiro der. E ele perguntou se eu acredito que os precatórios que entraram na fila de pagamento até dezembro de 2021 se tem chance de receber. Porque como todos nós sabemos, a ordem cronológica de pagamento, ela depende da data em que foi expedido o seu precatório. Então, aqueles precatórios que foram expedidos entre 1 de julho de 2021 até 2 de abril de 2022, a previsão de pagamento deles é agora, 2023. É claro que tem aí as especificidades da listagem. Por exemplo, aqueles precatórios que entraram lá dia 2 de julho, lá foi um primeiro precatório, segundo precatório, ainda que ele não seja alimentar, ele ainda vai ter entrado na listagem primeiro. Então, ele vai receber na ordem primária quando começar a pagar os precatórios comuns, porque relembrando a listagem aqui, primeiro serão pagos os prioritários e segundo o CNJ, os prioritários vão receber até o teto de 180 salários mínimos para assim conseguir pagar mais precatórios. Então serão pagos prioritários até 180, os alimentares até 180 e se sobrar dinheiro, aí segue a ordem cronológica de pagamento. Então ele perguntou se eu acredito que esses precatórios vão conseguir receber. Eu acredito que sim. E dependendo do tribunal que o seu precatório estiver, a chance aumenta. Isso por quê, doutora? Por que essa injustiça? Porque tem tribunais que têm menos precatórios para pagar, consequentemente vai conseguir alcançar maior parte do pagamento. Por exemplo, o TRF1 conseguiu alcançar o pagamento de muitos precatórios, ele conseguiu pagar aí a leva grande de precatórios prioritários, os precatórios alimentares, né? Claro, ele não quitou na integralidade, mas como ele quitou de forma parcial, ele já vai começar neste ano quitando os precatórios prioritários de 2023. Aí quitou todos os prioritários de 2023 até o teto de 180 salários mínimos, ele já vai voltar ao pagamento dos precatórios que foram expedidos para pagamento em 2022 e não conseguiram receber. Então, o TRF1 está bem adiantado. E mesmo sentido o TRF2.
Por quê? Porque o TRF2 afirmou que conseguiu pagar os seus precatórios prioritários, os seus alimentares e deu até início em algum pagamento dos precatórios comuns. Ou seja, ele vai começar também pelos pagamentos dos precatórios prioritários devidos para 2023 e vai voltar na listagem dos pagamentos dos precatórios de 2022. Então eu acredito, essa é minha opinião, que tanto o TRF1 quanto o TRF2, depois que eles terminarem de pagar os prioritários e o dinheiro que eles vão receber provavelmente vai dar, ele vai começar já a pagar os que ficaram para trás em 2022. E como em 2022 os precatórios que ficaram para trás, na sua maioria, foram precatórios alimentares e comuns, porque os prioritários foram quitados ou parcialmente quitados, então assim, a probabilidade de quem está no TRF1 de receber mesmo sendo alimentar e comum são maiores. Agora no TRF3 e no TRF4, que a gente sabe que o problema estava um pouco maior, que eles estavam com um pouco de dificuldade no pagamento dos precatórios. O TRF4 pagou menos de 50% dos seus precatórios. Eles pagaram no ano anterior 48%, um pouco mais de 48% dos seus precatórios. Ou seja, ficou mais de 51% para trás, para serem pagos. Então o problema no TRF4 está bem maior. Mesmo sentindo o TRF3 e o TRF5, que não apresentou uma listagem tão clara para a gente saber qual foi a exata quantidade de precatórios que eles efetuaram os pagamentos. Então, o que acontece? Vai depender muito do tribunal que você está para a gente saber, antes de haver a liberação dos valores e pagamentos, para a gente saber se você tem mais chances ou menos chances de conseguir receber, ainda que parcialmente. A gente está aqui na expectativa e eu espero, sinceramente espero do fundo do coração, que eles consigam efetuar os pagamentos pelo menos até o teto de 180 salários mínimos para todos os credores, né? Que a bola de neve para 2024 vai ficar um pouco menor, né? Mas é só aguardando para saber se eles vão conseguir realmente ou não. E assim que eu tiver qualquer notícia a respeito, eu venho aqui postar para vocês, informar vocês o que está acontecendo. Vamos para a próxima pergunta. Helena Freitas falou assim: bom dia, querida. Como faço para receber meu precatório se não foi expedido? Preciso? Eu trouxe a pergunta da Helena porque eu vi várias perguntas relativas. Gente, dependendo do tipo de precatório que é o seu, ele pode ter sido expedido e você nem saber. Vamos lá. Se o seu precatório é Fundef, esses precatórios são diferentes. A forma de liberação dos valores é diferente, a forma de pagamento é diferente. Então, esses são precatórios diferenciados que precisam ser analisados de forma diferente. Aqui nós estamos falando de precatórios federais. O foco aqui são os precatórios federais, mas não os precatórios federais que tem que ser feito repasse para estados e municípios. Aqui são os credores diretos, são os donos mesmo do precatório. Então, são precatórios do INSS, Caixa Econômica, TRT, STJ, STF, são esses precatórios que a gente trata aqui. Então, são precatórios diferentes. Precisa saber a data de expedição, porque sem a expedição, o precatório não nasceu ainda. Ele não existe. Ele ainda é um processo. Se ele não foi expedido, ele não é precatório. Ele é um processo, tá? Só começa a contar surgimento, o seu precatório só nasce quando ele é efetivamente expedido e chega no tribunal e ganha um número diferente do processo inicial. Então, sim, precisa ter a data de expedição para você ter um precatório. A próxima pergunta é do Silvas na BR. Doutora, bom dia. Meu nome é Genilton José. Minha mãe tem um precatório alimentar da Marinha para receber. Ela tem 84 anos e o precatório deveria ser pago no ano passado. Minha pergunta é: depois de receber a primeira parte, há alguma previsão de pagamento para o restante? Aguardo a sua resposta. Deus te abençoe. Muito obrigada pela participação. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Então, provavelmente vai conseguir receber neste ano. Ela vai receber até o teto de 180 salários mínimos e dependendo do tribunal que ela estiver, existe a possibilidade grande de ela receber o restante em 2024. O que acontece? Uma vez o precatório recebido com prioridade, ele deixa de ter prioridade e ele volta para a ordem cronológica em que ele está.
estava. Se ele era o precatório número 10, 20, 30, 100, 200, 300, não importa, ele vai voltar para aquela ordem cronológica em que ele entrou. E aí ele vai receber com prioridade uma única vez. Na próxima vez ele vai aguardar a ordem cronológica dele para receber o restante. Então ela recebe a primeira parte até 180 na forma prioritária e a segunda parte ela vai aguardar na fila para receber o restante. E puxando o gancho nessa pergunta, o Edmilson Alves falou: boa noite, doutora. Quem recebeu uma parte o ano passado vai receber o restante esse ano? Eu tenho 63 anos e é previdenciário. Olha, infelizmente depende muito de qual tribunal que você esteja. Como eu expliquei agora há pouco, para quem está no TRF1 e no TRF2, tem grandes chances sim de receber o remanescente de 2022. Agora, se você está no TRF3, 4 e 5, pode ser que você não consiga receber o restante neste ano, porque a previsão de pagamento para os precatórios deste ano já foi liberado um valor muito menor do que o devido aos credores. Consequentemente, vai ficar bastante precatório de fora para 2024. A gente espera que sim, que o dinheiro dê, que as coisas se organizem, mas pelo que eu estou percebendo nas notícias e no andar da carruagem, infelizmente vai ficar bastante precatório para trás. Então, aqueles que são remanescentes, a probabilidade de receber só em 2024 é grande. No mesmo sentido, é a pergunta do Reinaldo Santana. Boa noite, doutora. Em 2022, eu recebi um valor de 180 salários mínimos. Em 2023, eu vou receber o restante? Mesma coisa. Depende muito do tribunal em que você está. Se você estiver no 1 e no 2, a chance de você conseguir receber o remanescente de 2022 é bem grande. A próxima pergunta é do Avelino Nunes. Boa tarde, doutora. Meu nome é Avelino Nunes da Silva. Tem como você ver se eu consigo receber o meu precatório em 2023? Ganhei a ação em 2018, mas até agora nada. Eu deixei essa pergunta por último porque eu quero explicar para vocês que o fato dele ter ganhado a ação em 2018 não significa que o precatório dele já formou, né? Seu Avelino, para o senhor saber se o senhor já tem um precatório, o senhor precisa ou consultar no site ou consultar o seu advogado ou advogada para saber se já foi expedido, porque o fato do senhor ter ganhado o seu processo em 2018 não significa que o seu precatório foi formado. Pode ter acontecido inúmeras coisas nesse caminho, nesse percurso, e a formação do seu precatório não ter acontecido. Então, o senhor precisa ter convicção, ter certeza que o seu precatório surgiu. Se ele surgiu e como ele surgiu, para saber, ou só consultando no site com o seu CPF, ou só falando com o seu advogado. Tem essas duas possibilidades para o senhor saber se o seu precatório existe. Doutora, por que a senhora trouxe essa pergunta tão vaga? Porque são perguntas recorrentes que eu vejo aqui no canal. Várias pessoas perguntando: doutora, como que eu sei se eu tenho um precatório? Como é que eu sei quanto que eu vou receber? Qual é o valor que eu tenho para receber? A gente tem que ter uma conversa mais livre com o nosso advogado, com o advogado que a gente escolheu para representar a gente, para vocês terem um pouco mais de conhecimento. Não tenham medo de perguntar para o advogado de vocês qual é o número do precatório de vocês. Já tem precatório? Já formou precatório? Essas perguntas são perguntas que nós, advogados, estamos habituados a ouvir. Então, você também tem que estar habituado a perguntar. Se você ficou na dúvida de algum termo jurídico, de alguma questão jurídica, pergunta para ele. Primeiro, é claro, né? Se for uma questão meio fácil, que você fala: não, eu vou dar uma pesquisada no YouTube e vou ver. Ou então vem aqui no canal, dá uma olhadinha aqui, que sempre tem tudo aqui, assim, eu tento explicar todos os termos jurídicos, todos o que acontece no processo para facilitar a vida de vocês, a compreensão de vocês, para vocês entenderem que não é tão rápido e infelizmente não é tão simples o trâmite de um processo. Por isso que eu trouxe essa pergunta e deixei ela por último, para deixar um pouco mais claro para vocês essas questões. Não tenham medo de falar com o advogado de vocês, não tenham receio de falar com ele. O trabalho dele é esclarecer as dúvidas de vocês com relação aos processos que vocês têm, os processos que ele cuida para vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o máximo de questões que eu puder para vocês. Eu amo esse quadro aqui que acontece nas terças e quintas aqui no canal, que é responder vocês. É um quadro que eu tenho muito cuidado em fazer na hora de selecionar as questões, de conversar a respeito. Eu tento sempre buscar
questões relacionadas, para vocês sempre entender o que está acontecendo e sempre estar respondendo o máximo que eu puder para vocês ficarem bem entendidos do assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no canal, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!